Ação intempestiva, entrada dura e expulsão de Hércules. Desestrutura defensiva e um velho problema do Fortaleza. A partir de agora eu vou explicar os motivos que levaram Fortaleza a ser derrotado pelo Vasco em São Januário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. E não tem como analisar os gols do Vasco sem passar pela expulsão do Hércules, né? Que começa no escanteio do próprio Fortaleza. Fortaleza fez a cobrança de escanteio e aqui a gente tem o Pedro Augusto posicionado para o rebote, para ganhar a segunda bola e dividindo espaço, né? Disputando espaço com o oponente. E aqui ele vai para o choque com o jogador do Vasco e aí esquece um pouco a bola e a bola passa por ele. E aí a equipe do Vasco tem a oportunidade de fazer essa transição, né? Tem só apenas o Hércules atrás. E aqui a gente começa a conjecturar o que o Hércules poderia fazer, né? O Hércules tinha muito campo para trás para correr ainda. A gente vê que só tinha um jogador do Vasco, tem 3 jogadores do Fortaleza, o Sacha e o Pedro Augusto, que estavam no rebote, e o próprio Tinga já recuperou rápido, estavam à frente dos demais jogadores do Vasco, e o Hércules aqui tenta fazer uma jogada intempestiva. O cenário ideal era o próprio Hércules conduzir, né, direcionar o jogador do Vasco para o lado do campo, né, para a zona mais longe do gol. Mas o Hércules não pensou tanto e aí buscou fazer uma jogada muito arriscada. A bola passou, o jogador do Vasco não, e aí terminou sendo expulso. E essa expulsão condiciona muito do que é o jogo, né? Mesmo o Fortaleza conseguindo ainda segurar as pontas, houveram algumas desestruturas. Nesse lançamento aqui o Pochettino caiu, ficou pedindo a falta, o árbitro não marcou. O Lucero, de vez de pressionar o homem da bola, vai em direção ao árbitro para tentar reclamar. Então o time se desmobilizou um pouco. E aí a equipe do Vasco vai saindo. A equipe do Vasco vai saindo jogando. E aí o Bruno Pacheco já encaixa no jogador do Vasco para impedir essa progressão. E aí encaixa muito bem, consegue fazer com que o cara vá para trás. O Sacha chega fazendo a dobra de marcação. E aí ficou num 2-2, equilibrou. Só que a gente vai ver que o jogador do Vasco inteligentemente arrasta a marcação do Sacha e abre o espaço no corredor central. E esse espaço poderia ser coibido, né, ou neutralizado apenas com o movimento, né, de solidariedade do Breno Lopes, que ficou um pouco destoante. Não só o Breno, quanto também o Lucero. Os dois atacantes poderiam ter voltado um pouco, preenchido um pouco mais esse corredor central e feito com que o Vasco não progredisse, fizesse o passo para trás. Mas esse espaço abriu, o time do Vasco conseguiu trazer essa bola para o corredor central, mesmo pressionado, e aí a gente vai ver o Pedro Augusto tentando saltar para fazer essa dobra de marcação, o que escancarou ainda mais o rombo no meio campo da equipe do Fortaleza, que estava desfalecido, né, por tamanho espaço cedido com a expulsão do Hércules. E aí a gente vai ver um time totalmente espaçado, descompacto, tentando correr para trás. O Sacha, que estava na perseguição, consegue até cobrir bem o espaço, né, recuperar o espaço central e reequilibrar defensivamente a equipe do Fortaleza. E aí a gente percebe que o Fortaleza ficou num 3-1, né? Os 3 defensores mais o volante, o Lucas Sacha. Só que faltou agora o quê? A recomposição dos demais. A gente vê que o Sacha faz muito bem o movimento de cobertura para o Tinga, fazendo esse 2 contra 1, mas quem não chegou foi o Pedro Augusto, quem não chegou foi o Pochettino, quem não chegou também foram os 2 atacantes, o Lucero e o Breno Lopes, e gerou espaço para a equipe do Vasco finalizar de fora da grande área. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance e continuar debatendo o futebol nordestino e também trazendo conteúdos para o torcedor do Fortaleza. No escanteio, um problema que já é antigo do Fortaleza. O Fortaleza mudou até a forma de marcar. Vou trazer até um conteúdo mais específico ao longo da semana. Mas a gente percebe que o time do Fortaleza tem cedido muito espaço nessa marcação, né, de bola parada. A gente vê aqui que o time do Fortaleza faz uma marcação predominante individual. Ou seja, a maior parte da sua marcação é individual, mas tem alguns outros tipos de marcação, como a marcação zonal. Dos jogadores ali
na entrada da pequena área voltados para a bola, mais o Tinga próximo ali da marca do pênalti defendendo o espaço. Os demais jogadores todos marcando individual, né? A gente vê o Tite, a gente vê o Brits, a gente vê também o próprio Pochettino, todos marcando de forma individual. E aí a gente vai ver aqui, ó, algo que aconteceu. O que aconteceu nessa cobrança de escanteio? O Brits perdeu o duelo pro Veget e o Verratti mandou pro fundo do gol. Aqui fica muito claro que o Brits perdeu esse duelo, não conseguiu segurar e aí faz o bloqueio o jogador do Vasco não tão intencional. Isso atrasa a corrida do Brits, que quando chega lá para tentar impedir a cabeçada não dá tempo, porque o Veget não precisa nem sair do chão, né? Que a bola chega, que também traz outro problema do Fortaleza, que é a entrada dessa bola na primeira trave. Falta alguém ali para atacar essa bola melhor e impedir essa bola entrando na primeira trave. Então, erros que fizeram com que o Fortaleza saísse derrotado lá de São Januário. E aí, torcedor do Fortaleza, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda nesse mês de julho.